Olá pessoal, o vídeo a seguir é um trecho da videoconferência do Formando Pais e aborda um tema bem importante na criação de filhos. Já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e aproveite. Pessoal, o dia de hoje é um dia muito especial. Gitânia preparou o dia de hoje para vocês com muito carinho, com muito amor, porque eu acredito que hoje é um dia que a gente vai falar sobre algo que é tão importante para as nossas crianças. É algo que é tão importante para esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou deixar a Gitânia contar um pouquinho para vocês o que a gente tem guardado para vocês hoje, que é sobre resiliência. Aqui é contigo. Aqui é contigo. Olá pessoal, então quero já começar agradecendo essa semana incrível que nós tivemos. Então eu fiquei como telespectadora ali do grupo do Formando Pais e a cada fotinho que era postada, meu coração batia mais forte. Ver realmente a mágica acontecendo, ver realmente que vocês estavam cuidando das crianças, que vocês estavam colocando a fitinha da saúde, que essa corrente do bem, que essa magia linda da saúde estava chegando nas famílias de vocês. E parabenizar vocês por essa criatividade nesse momento e nessa semana. Então essa primeira semana foi a nossa semana do teste, foi a nossa semana de testar a nossa criatividade, de começarmos a nos adaptar a essa fase que nós estamos vivendo com as nossas crianças que não estão na escola e que estão em casa. E o que nós pensamos? Um comportamento, uma habilidade muito importante que nós podemos desenvolver nas nossas crianças e também em nós, nesse momento, é a resiliência. Então nós queremos conversar um pouquinho com vocês sobre essa capacidade de se adaptar a situações adversas. Então a resiliência é um termo que vem, por exemplo, da física, que diz que alguns materiais têm a capacidade de se moldar, modificar a sua forma e voltar ao tamanho original sem perder a sua qualidade. Quando a gente fala de pessoas, quando nós falamos de comportamento humano, é a capacidade que nós podemos desenvolver em nós e também ensinar os nossos filhos a lidar com situações adversas, a nos flexibilizar, a nos moldarmos quando existe uma situação que não estava prevista, quando existe um desafio, quando existe talvez um obstáculo. Então aqui a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre isso e queremos dar um pouco da nossa contribuição para como a gente pode traçar essa próxima semana ensinando resiliência, desenvolvendo ações no dia a dia, ações da vida real, do mundo da vida doméstica, do mundo do trabalho, que a gente pode preparar as nossas crianças para a vida. Uma coisa que eu achei muito legal foi vocês utilizando a criatividade de vocês. Eu vi fotos de brincadeiras que eu achei muito legal lá no grupo. Pessoas fazendo pinturas em ovos, tinha crianças brincando no meio da casa. E eu achei isso muito especial. Porque assim, pessoal, imagine, se para um adulto é difícil passar tempo em casa, às vezes nesse processo de isolamento, imagina para uma criança. Imagina para uma criança que antes ela ia para a escolinha, ela brincava com os amiguinhos dela, ela podia jogar bola na rua livremente, podia correr com os amigos, e que agora está tendo que se adaptar a uma nova realidade. Então essas crianças, elas com certeza elas estão exigindo mais de vocês nesse momento, mas que ao mesmo tempo que elas exigem mais, é um momento tão propício para que vocês possam ter uma aproximação dos filhos de vocês. É um momento tão propício para que vocês possam fazer esse acolhimento dessas crianças, para que vocês possam ensinar aquilo que... para que vocês possam ensinar aquilo que talvez no dia a dia não se tem tempo. E essa resiliência não é algo que se ensina de um segundo para o outro. Essa resiliência é algo que uma sequência de tarefas pode preparar os teus filhos para que eles desenvolvam essa capacidade na fase adulta deles. Nós nem estamos falando de desenvolver agora,
porque agora é a aprendizagem. Você vai perceber essa resiliência quando eles tiverem a necessidade de agirem sozinhos e que eles vão encontrar os seus próprios caminhos. E quando tiver um obstáculo, eles vão conseguir transpor esse obstáculo para poder se posicionar de uma melhor forma para chegar onde querem chegar. Então, isso é tão legal. E Gitânia, ela deu uma sugestão que eu acredito que todos vocês merecem e devem adotar isso e colocar em prática. Existe um filme que ele não é o filme mais feliz do mundo, ele não é o filme mais animado do mundo, mas que nós sugerimos para qualquer pai, qualquer mãe, nesse momento, assistir, para poder transformar a realidade do seu filho. Nós selecionamos 2 e nós estávamos em dúvida se nós íamos compartilhar. Vamos compartilhar os 2. O primeiro agora, no início, e depois no final a gente fala do outro. O filme chamado A Vida é Bela. Talvez alguns de vocês, alguns já tenham assistido esse filme em um outro momento, em um outro contexto. Ele não é um filme recente. Podemos dizer que ele ainda é da época do filme cassete, porque faz muito tempo que tem esse filme. Mas esse filme, eu só vou fazer uma sinopse para vocês rapidinho, um resuminho. Ele mostra a visão de um pai diante de um momento de guerra em que ele estava junto com seu filho preso num campo de concentração. E como ele transformou aquele momento adverso em algo lúdico, em algo desafiador, como se ele e o filho estivessem participando de uma grande competição, de um grande campeonato, em que ao final eles sairiam vencedores. A forma como aquele pai lidou com a situação adversa, ela é de grande criatividade, de grande generosidade, e sem passar para aquele menino os medos de um adulto, sem passar para aquela criança a preocupação com o contexto externo. E aquela criança, ela saiu, ao final desse processo, com as melhores aprendizagens, com a inteligência emocional desenvolvida, com a saúde emocional preservada. Então ele fica uma dica, já que talvez alguns de vocês tenham um pouco mais de tempo nesse momento, de assistir e fazer essa seguinte reflexão: como eu posso viver o momento atual, preparar o meu filho para a resiliência, não importa se ele é um bebezinho, se ele é uma criança até 6 anos, se ele é uma criança maiorzinha ali de 10 anos, ou se ele é um adolescente, se ele é um jovem. Como eu posso preparar o meu filho nesse momento para o mundo real, mas sem assustá-lo, sem passar esse medo e essa preocupação com o futuro, e ao mesmo tempo despertando sonhos, estabelecendo metas, objetivos, que eles tenham um motivo pelo qual fazer, que eles tenham um motivo pelo qual brincar, pelo qual ajudar em casa, que eles se sintam colaborando nesse processo com o todo da família. E eu acho que é muito importante, pessoal, vocês compreenderem um pouquinho mais sobre como funciona o inconsciente das crianças. Hoje eu acredito que vocês vão ter um ganho que é imensurável, porque quando eu falo de inconsciente das crianças, poucas pessoas têm acesso a essa informação. Vocês vão ter a oportunidade agora de compreender o mecanismo de criação de uma crença. Um dos formatos de criação, do desenvolvimento de uma crença que pode ser uma crença limitante ou uma crença possibilitadora. Como assim, William? Eu acredito que para a maior parte de vocês aqui não é uma novidade que eu trabalho com cura de medos, traumas, fobias, pânicos. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma fobia que é muito comum eu encontrar. Fobia de aranha. É muito comum. Eu, por exemplo, eu fui picado 2 vezes por uma aranha. Por uma não, né? Por 2. Então, eu fui picado 2 vezes por aranha. Uma vez eu fui picado na costela e outra vez eu fui picado no rosto. E durante um período da minha vida,
eu desenvolvi o medo de aranha. Por quê? Porque eu tinha sofrido o impacto real do veneno daquele bicho que parece ser insignificante, mas que de fato, numa das situações, eu temi ficar com uma deformação no meu rosto. Porque o meu rosto ficou desse tamanho aqui, ó. Se o meu rosto ele é assim, imagina que eu tinha 3 vezes a largura do meu rosto para um dos lados. E eu tirava a pele do meu rosto, porque a febre era muita febre, e a infecção eu tirava do meu rosto com as mãos, assim, de tanta infecção que tinha no meu rosto. Então, eu passei por isso. E eu desenvolvi o medo de aranha por algo real que aconteceu comigo. Porém, eu conheço muitas pessoas que desenvolveram um medo de aranha, e eu perguntava assim, mas por que tu tem medo de aranha? Tu já foi picado? Não, eu nunca fui picado. Tá, mas tu já viu alguém ser picado? Não, eu nunca fui picado. E daí eu fazia com que essa pessoa voltasse lá na primeira memória que gerou o medo da aranha. E muitas vezes eu encontrei como causa geradora dessa fobia de aranha o filme Aracnídeos. O filme de terror que as pessoas assistiam, onde as aranhas atacavam a população. E daí a pessoa dizia assim, mas William, eu nem assisti esse filme. Por incrível que pareça, era meu irmão que estava assistindo e eu era uma criança quando aquele filme foi passar. Eu nem parei para assistir, mas a televisão ela estava ligada e por essa televisão estar ligada, a pessoa, aquela criança, ela fica impressionada com o que está acontecendo e essa criança, o inconsciente dela toma aquilo como uma verdade absoluta. E por que eu estou dando esse alerta para vocês? Porque eu sei que nesse período em que vocês estão em casa, muitas casas, e eu não estou dizendo que é a casa de vocês, mas muitas casas deixam as televisões ligadas, reproduzindo notícias onde as pessoas elas estão morrendo, onde as pessoas estão passando por uma situação de saúde, de calamidade, onde as pessoas estão passando por uma realidade muito ruim. E daí tu olha e diz assim, ah, mas o meu filho está lá brincando no tapete, ele não está nem prestando atenção. Ah, mas a minha filha, ela está prestando atenção em outra coisa, está brincando com a bonequinha dela. E de fato, o inconsciente dessa criança está captando tudo aquilo que está acontecendo nesse ambiente. E se você está contaminando esse ambiente com discussões negativas, com notícias negativas, com medo, com terror, com pânico, se tu fica passando essa realidade negativa para os teus filhos, deixa eu te contar uma coisa, você está inserindo um monte de comportamentos negativos, você está inserindo o medo nessa criança, você está inserindo talvez a sensação de escassez nessa criança, porque não tem saúde para todo mundo. E eu te pergunto, eu quero que tu retroceda no tempo, eu quero que tu volte lá no início da tua história, e eu quero que tu pense o seguinte, se tu fosse uma criança, e se tu fosse a criança, tu gostaria que os teus pais passassem esse tipo de informação para ti? Tu gostaria que os teus pais ficassem passando terror, pânico, medo? Quantos de vocês desenvolveram medos ao longo da vida porque os pais de vocês inseriram medos que não precisavam? Olha, se tu sair da tua cama, o bicho que tem embaixo da tua cama vai te pegar. Se tu mexer no armário, no fogão, lá vai ter uma aranha que vai te morder a mão. Se tu mexer em qualquer coisa, tem um bichinho. Então, eu como mexia muito, eu era muito sapeca quando criança, eu desenvolvi vários medos, inclusive de aranha e toda a família de insetos e bichinhos que podiam existir. Porque era a ferramenta que foi utilizada comigo naquele momento. Hoje eu não tenho mais, eu tomei esse cuidado para não passar para os meus filhos. Mas eu fui uma pessoa que até a vida adulta eu sofri com esses medos. Pareciam irracionais, eu olhava para mim, como é que eu posso ter medo de uma aranha? Como é que eu posso ter medo de um rato, que era o que eu mais tinha medo? Minha maior fobia era de ratos. Como é que eu posso ter isso se eu sei que não me apresenta nenhum medo? Mas era uma memória, uma crença, um medo enraizado lá da minha primeira infância, antes dos 4 anos de idade.
E se tu não tomar cuidado com isso, daqui um pouco mais tu vai utilizar esse período de aproximação com os teus filhos e tu vai inserir um monte de coisas desnecessárias na personalidade deles. E daí tu vai encontrar adultos que não têm a capacidade de dar o próximo passo. Por quê? Porque tu inseriu medos nos teus filhos, ou porque tu deixou que as pessoas que estavam próximas dessa criança inserissem medo, ou porque tu deixou uma televisão ligada em noticiários negativos e essa criança absorveu inúmeros medos desse ambiente externo. Então eu quero que tu compreenda que isso vai afetar a personalidade dos teus filhos, e isso pode afetar de uma forma extremamente positiva. Porque se tu assistir o filme A Vida é Bela, tu vai perceber que não importa qual é o cenário, não importa qual é o ambiente externo, desde que tu consiga interter essa criança com uma realidade diferente. As crianças, elas têm a capacidade de imaginar de uma forma extremamente aguçada. A mente dos teus filhos é como se fosse um terreno fértil de imaginação e ideias. Então, eles podem estar inseridos num meio de lama. Mas se tu fizer com que essa criança enxergue o mundo encantado, ela pode estar enterrada até o peito, até a cintura, no meio da lama. Mas se tu disser para ela assim, e olha o passarinho encantado que voa pelo mundo, e imagina se tu fosse esse passarinho, e ela tiver os braços dela soltos, ela ainda assim vai bater asas e vai dizer, nossa, que legal, né mãe? Que legal, pai? Então, é isso que nesse momento nós queremos que vocês compreendam. Vocês têm a oportunidade de fazer com que os filhos de vocês enxerguem o lado positivo das coisas. Vocês têm a oportunidade nesse momento de exercitar a imaginação e a criatividade dos filhos de vocês. Vocês têm a oportunidade de ensinar aquilo que vocês gostariam de ensinar com tempo. Então, pessoal, é prestar muita atenção. E talvez exercitar coisas simples, como por exemplo, a Gitânia comentava comigo antes da gente iniciar, segundos antes, colocar essa criança na posição de papai, na posição de mamãe, em assumir uma profissão. Como assim, William? Hoje nós vamos brincar de ser pedreiro. Vamos fazer uma construção. Me diz como é que tu te sente. Ah, muito legal. Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos brincar de ser médico. Pega as tuas bonecas aí, pega os teus bonequinhos e a gente vai fazer as consultas dos teus bonequinhos. E uma coisa muito interessante é prestar atenção no que essas crianças falam enquanto elas estão brincando. Porque, por exemplo, se tu levar os teus filhos a brincarem de médico com as bonequinhas, possivelmente tu vai ver se essa criança já está com medo da saúde ou não. Porque se ela começar a falar coisas negativas com relação à saúde daquela bonequinha, com relação à saúde daquele bonequinho, talvez é porque aquilo já está enraizado dentro da mentezinha deles. Então é incentivar. Tá brincando de médico ali com o bonequinho, não precisa dizer que está doente. Pode dizer assim, ó, e agora tu vai tomar esse medicamento, tu vai cuidar da tua alimentação, tu vai tomar mais água para que tu seja mais saudável. Então, brincando com aquele objeto, com aquele brinquedo inanimado, tu está ensinando essa criança que se ela tomar mais água, que se ela comer saudável, que se ela comer fruta e verdura, ela vai se alimentar melhor e ela vai ser saudável. E daí, quando ela sentar na mesa, tu pergunta, e o que o médico dizia para os pacientes? Ah, dizia que tem que tomar mais água, então vamos tomar água? O que o médico dizia para os seus pacientes? Ah, que tinha que comer mais saudável, então vamos comer saudável? Vamos comer mel nesse momento? Vamos tomar um chazinho de mel com limão todos os dias de noite para poder aumentar a nossa imunidade? Então, olha como inserir uma crença positiva numa criança. Uma coisa importante com crianças é que o canal, o acesso mais fácil é a brincadeira. Então, nesse momento, quando a gente fala em ensinar as crianças o mundo real, e a resiliência tem que começar por nós,
porque eles nos observam o tempo todo. Não é só na TV, como o William falou, o que a gente fala. Eu lembro agora, enquanto o William falava, eu me reportei uma situação da minha infância, que uma das minhas avós, ela falava muito sobre o fim do mundo, que ia ser lá no ano 2000. E ela conversava com a minha mãe, enquanto tomava chimarrão, sobre o fim do mundo. E eu escutava, e eu não era uma criança tão pequena, eu já era uma criança tipo ali da idade do Renato. Eu já tinha 8, 10 anos. E eu entrava em pânico de escutar a minha avó falando que o mundo ia acabar, porque eu não queria que o mundo acabasse. Eu não queria que as pessoas morressem. E eu ia para o quarto, me deitava e tapava a cabeça com o travesseiro. Eu lembro, essa cena me vem na minha memória agora. E demorou muito tempo a passar essa situação que eu tinha medo do fim do mundo. Então, às vezes, é uma conversa que nós estamos tendo dentro de casa e o nosso radarzinho está captando. Então, desenvolver a resiliência em nós primeiro. Dar o exemplo, se adaptar, pensar positivo, primeiramente, para poder transmitir isso a essa criança. E não significa, nesse momento que a gente está com eles em casa, uma boa parte do tempo, que a gente tem que fazer todas as vontades. Ensinar a resiliência, preparar os nossos filhos para a vida, é exatamente colocar os limites, é exatamente organizar a nossa casa, a nossa rotina, com aqueles horários que a gente falou na semana passada. Então, mesmo que eles não estejam com a rotina que eles tinham antes da escola, eles precisam ter essa rotina. E o brincar de faz de conta. Hoje tu vai ser a mãe da casa. E realmente, dependendo da idade, se for muito pequenininho, vai ser a mãe com seus brinquedos. Mas se for uma criança maior, pode ser a mãe da casa nas tarefas reais. É uma excelente oportunidade para ensinar a independência. Porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos precisar passar por um momento talvez de quarentena. Nós não sabemos quanto tempo talvez as nossas crianças vão ficar longe da escola e elas precisam desenvolver autonomia. Então, desde ensinar a amarrar o sapato, ensinar de repente preparar uma refeição, fazer as tarefas que a mãe faria dentro de casa. Hoje tu vai ser o pai da casa. Deixar essa criança viver o jogo da vida sendo o pai. Que tarefas que o pai faz? Então, deixar a criança realmente poder colocar em prática situações do dia a dia e observando essas situações. Uma coisa muito importante quando se fala de resiliência é não dar as respostas prontas para as crianças. Porque as crianças devem estar, mãe, pai, o que é isso? Posso fazer tal coisa? Eles perguntam muito ao longo do dia. Existe às vezes uma tendência natural de dar a resposta. Se eu quero preparar o meu filho para a vida, se eu quero preparar ele para ser flexível, para pensar diante das adversidades da vida, eu preciso ensinar ele a achar soluções. Ô mãe, estou com fome. Pergunta é, e como tu pode resolver isso? Quais as alternativas tu tem? Como tu vai resolver isso? Agora a mãe está trabalhando aqui, de repente alguém está trabalhando em casa. Ô mãe, eu quero brincar com o meu cachorro. Aonde tu vai fazer isso? Como tu vai fazer? Então, deixar a criança pensar o que ela pode fazer. E assim, nós vamos desenvolvendo habilidades da vida real. A gente vai começar a preparar as nossas crianças para a vida. Porque eu percebi que muitos pais se esforçaram muito essa semana para preencher o tempo das crianças. Para que as crianças não ficassem ociosas, para que as crianças brincassem. Esse grupo que está aqui dentro do Formando Pais, eu acho que se esmerou muito para preencher o tempo das crianças. Mas a gente também precisa trabalhar com as crianças a parte delas. Elas também precisam cumprir de uma forma lúdica, vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser o médico, vai ser o vendedor da loja, de uma forma lúdica, mas ela precisa entender como o mundo funciona. E é isso que a gente quer propor essa semana para vocês. Que a gente trabalhe a nossa mente primeiro, assistindo o filme A Vida é Bela, esse sem as crianças. Tem alguns que a gente vai sugerir como resiliência para assistir com os filhos, mas esse é só os pais. Assistindo o filme, estabelecendo uma estratégia de ação, a rotina da semana, o que eu vou ensinar de bom para o meu filho essa semana em relação ao mundo real, sem amedrontar, de uma forma leve, de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo de uma forma que mostre realmente o valor
das coisas, a importância da colaboração na família. O segundo filme que a gente quer propor para vocês assistirem é A Procura da Felicidade. E esse é com os filhos, com a filha, com as filhas. Como assim, William? Esse é muito importante. A Procura da Felicidade é um filme muito importante para que tu insira crenças positivas no teu filho, na tua filha, enquanto está assistindo o filme. Por exemplo, viu filho, viu filha, não importa qual é a dificuldade que apareça, o papai e a mamãe sempre vão estar junto contigo, eu sempre vou estar do teu lado. Viu filha, assim como no filme, a gente vai superar tudo que tiver que superar, porque nós somos parceiros para a vida. Então, olha que legal, aquele filho teve do lado do seu pai, do lado da sua mãe, durante toda a jornada de dificuldade. Aquele filho foi muito importante no processo do papai e da mamãe de conquistarem aquilo que queriam. E ao mesmo tempo, olha só, filha, tu percebe que o papai pode ter passado por tudo, mas nunca se afastou do seu filho, porque ama. Então, o que acontece? Tu vai inserindo crenças no teu filho possibilitadora, na tua filha possibilitadora, enquanto o filme está acontecendo. Então, essa é uma baita de uma opção, Inclusive, se tu tem tempo, eu sugiro que tu assista A Procura da Felicidade. Nós sugerimos que tu assista A Procura da Felicidade, enganjando os teus filhos o quanto antes. Porque o mercado, esse universo, ele está tão oscilante, está tão mutante, que daqui a pouco mais tu deixa para quarta-feira. E daí quarta-feira as atividades começaram e tu não tem mais tempo de assistir com os teus filhos. Então a nossa sugestão é, se tu tem tempo hoje, para hoje, coloca o teu filho do lado, faz uma pipoca, abraça o teu filho, vamos assistir isso aqui. E acolhe os teus filhos naquele momento, assiste com eles o quanto antes. Entende? Aproveita. Qual é o dia que tu tem de verdade? Só tem o hoje. Então deixa essa mensagem hoje para os teus filhos, entende? Deixa hoje. E daí depois, no teu momento, talvez de madrugada, talvez de noite, depois que ele já dormiu, coloca lá A Vida é Bela e assiste. Tem no YouTube, tem na internet, de graça. Então vai e assiste. Porque eu tenho certeza absoluta, nós temos certeza absoluta que esses dois filmes podem te transformar num pai e numa mãe muito melhor para os teus filhos. Muito melhor. Sabendo como fazer o melhor para eles, como conduzir eles da melhor forma e ao mesmo tempo como fazer com que eles sintam segurança em ti. E por incrível que pareça, pessoal, uma das maiores deficiências emocionais das crianças, dos adolescentes hoje, é que eles não sentem segurança nos seus pais. Quando nós vamos tratar, eu já tratei muitos, Gitânia também já tratou muitos jovens, crianças, adolescentes, e tu pergunta, por que tu tem medo? Por que tu está passando por essa situação? O que está acontecendo contigo? E essa criança ela não sabe responder. Na maior parte das vezes, quando a gente vai encontrar a raiz do problema, é porque essa criança não tem uma figura de segurança no pai e na mãe. Ah, William, mas o pai e a mãe sustentam a casa, mas eles trabalham. Mas de fato isso não significa nada. Se os teus filhos não te enxergam como a imagem que vai proteger eles no momento do medo, no momento da dor, no momento da dificuldade, como é que eles vão sentir segurança em ti? Ah, mas os meus filhos sentem isso. Presta atenção no que eu vou te falar. O limite, ele é muito importante. Colocar limites nos teus filhos é muito importante, muito importante. E ser rígido, forte, firme nos limites é muito importante. E os teus filhos, eles vão querer argumentar contigo. Os teus filhos, eles vão querer dar uma curva em ti. E é muito importante que tu mostre para os teus filhos a tua posição de autoridade. Mas por que, William, tu está me falando isso e o que isso tem a ver com segurança? As crianças, elas têm um dispositivo psicológico de fábrica que faz com que eles aprendam a manipular a situação.
Uma criança, quando nasce, ela não sabe se comunicar. Então ela aprende emocionalmente a conduzir as situações. Com o quê? Com o choro. Então essa criança, quando ela se vê numa situação de adversidade, ela chora. E as pessoas que estão ao redor dela agem para que ela possa parar de chorar, para que aquele choro seja sanado. Então é a mãe dando alimentação, é o pai fazendo naná. É muito importante que essa criança ela consiga se adaptar a esse meio. Só que ela começa a crescer e ela começa muitas vezes a utilizar isso como uma ferramenta de manipulação desse pai e dessa mãe que são fragilizados. Como assim fragilizados? Esse pai e essa mãe tem medo do que os outros vão pensar. Eu estou no mercado e meu filho começou a chorar. Meu Deus, é um fiasco, o que os outros vão pensar? Eu estou numa festa e o meu filho começa a chorar porque quer ir embora. Ai meu Deus, o que os outros vão pensar? Cara, para de te preocupar com os outros, entende? Te preocupa em fazer o melhor que tu pode com o recurso que tu tem para os teus filhos naquele momento, para a tua família naquele momento. E botar esse limite, essa imposição é muito importante. E eu vou explicar por quê. Porque um dia, quando os teus filhos se sentirem inseguros, quando a tua filha estiver insegura, quando o teu filho estiver inseguro, eles vão ter duas possibilidades. Olhar para ti e te ter como uma referência absoluta, ou olhar para você e ter você como uma pessoa fraca. E o que vai definir isso? Presta atenção. O que vai definir essa diferença? Se eles te enrolam ou se eles não te enrolam. Se os teus filhos passam por cima de ti ou se eles não passam por cima de ti. Como assim, William? Se os teus filhos começam a chorar porque querem alguma coisa e tu sabe impor o limite nessa criança, tu é rígido no limite, tu é aquela pessoa que é firme naquilo que tu falou, filho, vai lavar a louça e tem que lavar a louça. Filho, vai dormir agora e tem que dormir agora porque você é a referência de autoridade. Os teus filhos vão olhar para você e vão dizer assim, quando a minha mãe falar, não adianta, ela é forte mesmo. Quando a minha mãe falar, as coisas acontecem. Quando o meu pai falar, não adianta nem eu querer questionar, porque o meu pai é muito forte, meu pai manda em tudo aqui. A minha mãe, nossa, minha mãe é uma leoa, minha mãe não tem como discutir com ela. Então eles vão olhar para ti e vão te ter como essa referência de autoridade, capacidade de proteção, capacidade de definir limites, capacidade de proteger a casa. Agora, se tu é aquela pessoa que tu diz assim, filho, vai lavar a louça. Ai, mãe, depois, e ele te enrola e não lava a louça e tu vai lá e lava. Filho, tu tem que fazer tal coisa. Vai dormir agora. Não vou dormir, mãe, só vou dormir depois. E tu começa a flexibilizar. No momento em que eles precisarem de uma base de segurança, eles vão olhar para ti e vão dizer assim, a minha mãe não tem como me proteger. O meu pai não tem como me proteger. Porque se eu enrolo eles, imagina o perigo que vem do mundo externo. Se eu estou com medo do perigo do mundo externo, é porque os meus pais também não têm condições de me proteger. Eu enrolo os meus pais, o perigo do mundo externo vai enrolar eles também e vai me pegar. E daí tu começa a passar uma posição de insegurança para os teus filhos. Eles não têm base referencial em ti. Isso nesse momento, é um momento que talvez vocês estejam sendo colocados à prova. Porque como alterou a rotina familiar, talvez muitos de vocês aqui estejam mais tempo com as crianças em casa. Então agora é a hora que eles estão naquela história, a tenteada é livre. E eles fazem realmente essas tentativas de manipulação, de ceder à vontade, eles estão felizes porque vocês estão talvez mais tempo com eles nesse momento, mas ao mesmo tempo eles estão testando até onde eles podem ir. Esses próximos dias, essa semana que passou, são momentos extremamente importantes de firmar o que o William acabou de falar, de firmar a autoridade, de firmar a posição de pai e de mãe. Porque realmente uma criança que ela cresce sem limites, ela cresce insegura. Ela precisa ter essa dose de limites, de amor, de carinho, em equilíbrio. E essa semana, a organização das atividades, fazer com que eles se coloquem no nosso lugar, fazer tarefas da casa, se torna uma aprendizagem vital. Porque, por exemplo, é uma excelente semana para ensinar
que realmente quem é a autoridade da casa, que não importa se vocês estão no trabalho, que não importa se vocês estão em casa, que quem coordena essa equipe é vocês. Tu é a líder dessa família, tu é o líder dessa família, não importa a situação. Essa criança, ela precisa entender isso, e ela vai entender quando vocês mantiverem firme as posições de vocês. E outra forma muito legal que pode acontecer essa semana é utilizar esse momento, além de fortalecer a questão dos limites, dos valores, e ensinar o valor da gratidão. Porque no momento que tu tem um tempo de ir para a cozinha com teu filho, fazer um suco, fazer o chá de limão, de repente, levar ele junto para ver como é que faz o chá de limão com mel, fazer um biscoitinho, fazer alguma coisa, tu mostra o processo que existe para que as coisas aconteçam. Por exemplo, o biscoito não chega pronto na mesa. Aquele biscoito precisou uma mão que fizesse, precisou um tempo para ficar no forno, para assar. E aí a gente vai ampliando o leque de aprendizagem com as crianças. É o valor do trabalho, é o valor das mãos que fazem, é a paciência de esperar, porque talvez na correria do dia a dia, quando a gente vive no piloto automático, como nós falamos na outra semana, as coisas chegam muito prontas, chegam muito rápidas, a comida está na mesa, o lanche está na mesa, está na hora de sair para a escola, chega da escola, então a rotina é outra. Esse é um momento crucial para que as crianças percebam todo esse processo e que elas comecem a exercer a gratidão, porque tem o alimento, porque tem as mãos que fazem. Reconhecer que o trabalho do pai e da mãe é o que garante o sustento daquela família, é de onde vem o dinheiro para comprar o leite, para comprar talvez aquela farinha que está sendo feito o bolo. Aquela farinha, como é que ela foi parar no pacote? Você já parou para perguntar para o teu filho? Tu sabe como a farinha veio parar aqui no pacote? Contar a história da farinha, contar a história do trigo, do agricultor que plantou, e a gente vai desenvolvendo sensibilidade nos nossos filhos e fazendo uma coisa que é voltar às origens, voltar à essência, às coisas simples. Então, aproveitem cada minuto do dia de hoje, aproveitem cada minuto dos próximos dias que vocês estão em casa, para que eles sejam de muita aprendizagem, de extrema aprendizagem, porque eu acho que nada é por acaso e esse momento vai fazer com que as famílias saiam muito mais fortalecidas, desde que estejam preparadas. Uma vez nós passamos por uma situação onde um pai relatou que ele perguntou para o filho dele: filho, da onde vem o leite? E o filho respondeu: da caixinha. E ele disse assim: mas como assim da caixinha? Do mercado. É o mercado que faz o leite, que coloca na caixinha que te dá. Essa criança, ela já tinha mais de 10 anos. Quem olha diz assim: isso é uma visão de uma criança que tem 6 aninhos, 5 aninhos, que não tem nem noção disso. Estou falando de uma criança que tem mais de 10 anos de idade, mas que nunca foi exposta à realidade. Então, vale a pena tu utilizar a internet de uma forma a gerar aprendizagem. Filho, olha só, vou te mostrar. Vai lá na internet e pega um vídeo. Filho, tu sabe de onde vem o leite? O leite vem da caixinha. Não, eu vou te mostrar de onde vem o leite. Daí vai lá, pega a internet, abre um vídeo, ordenhando vaca. Mostra qual é o cuidado que as pessoas têm que ter com a vaca. Mostra o cuidado para poder tirar o leite. Mostra o leite. Mostra a produção de um leite para o teu filho, para ele saber o desenvolvimento daquilo até chegar na casa. Filho, tu sabe de onde vem o biscoito? E daí tu vai agregando conhecimento de produtividade nos teus filhos, que eles vão vendo que as coisas não nascem prontas. E esse é um exercício maravilhoso para a semana, pessoal. Isso é maravilhoso para a semana. Tu questionar o teu filho: filho, tu sabe de onde? Filho, tu sabe de onde? E daí tu vai perguntando e vai vendo se ele tem conhecimento. Se ele não tem, tu leva ele, utiliza a ferramenta que tem, para que tu possa ensinar para os teus filhos um pouco mais. E por incrível que pareça, desde pequenininhos, 2 anos, 3 aninhos, ele já tem capacidade de aprendizagem frente a isso. Outro ponto, eu vou voltar lá em limites, para que vocês tenham noção de como as crenças elas são enraizadas na mente de uma criança. Minha mãe está aqui agora,
junto com vocês nessa live. E a minha mãe, uma vez, aconteceu o seguinte: eu sonhava em brincar dentro de um labirinto daqueles que tem dentro dos shoppings. Eu não sei se vocês... Hoje tem até salão de festa de criança que tem esses labirintos. Mas quando eu era criança, aquilo era... Nossa, aquilo era a raridade da raridade. E daí um dia eu cheguei num shopping e tinha um baita labirinto daqueles de rede, túnel. Aquilo estava montado. E eu cheguei e disse para a mãe: mãe, a senhora me deixa brincar? E ela disse: na volta, se der tempo, eu deixo. E ela foi fazer o que tinha que fazer, pagar as contas no shopping, fazer as coisas que tinha que fazer. E quando nós estávamos saindo, eu disse: mãe, deixa eu brincar. E ela disse: filho, não tem tempo, eu tenho minhas coisas para fazer, eu não vou poder deixar para brincar. E eu disse: tá bom, eu vou fazer um fiascão agora aqui. E ela vai me deixar. Ah, vai! E eu comecei a berrar e chorar, e berrar e chorar. Eu lembro como se fosse hoje isso. E eu berrando e chorando, e berrando e chorando, e berrando e chorando. E ela me arrastando pela mão. E eu disse: ah, tu tá me arrastando? Vai ver então. Me joguei no chão. Me joguei no chão e comecei a fazer um escarcéu, e choro, e choro, e choro, e berrando. E ela olhou pra mim e disse assim: se tu quiser, tu vai ficar aí, eu tô indo embora. E eu disse: rapaz, que ela vai embora, né? E comecei a chorar, e gente vendo, e ela pegou a bolsa dela e foi. E eu chorando, e berrando, e chorando, e berrando, e ela indo. E de vez em quando eu dava uma olhada: será que ela vai mesmo? Ah, não vai. E daqui um pouco mais ela saiu do portão do shopping. E eu digo: meu Deus do céu, e tinha ônibus passando. E eu digo: e se essa mulher pega o ônibus e vai embora e me deixa aqui e nunca mais ninguém me acha? E larguei correndo de trás dela. E ela olhou pra mim e disse assim: ah, tu não ia ficar lá? E essa mulher, e os ônibus passavam lá. E eu digo: meu Deus do céu, e larguei correndo na perna. Mas pensa em correndo, né? Pensa em correndo, e cheguei e me agarrei na mão dela. E ela olhou pra mim e disse assim: ué, mas tu não ia ficar lá? Até achei que tu ia ficar lá chorando. Achei que eu ia ter que ir embora sozinha. Ah, mãe, a senhora ia me deixar? Ué, mas não era tu que queria ficar? Eu te disse que eu preciso trabalhar. Então, se eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então, naquela hora, ela não afrouxou para mim. Ela não afrouxou. Claro que eu, como uma criança, eu tinha 4 anos de idade. 4 anos. E eu lembro como se fosse agora. Eu lembro como se fosse agora. Eu lembro da roupa que eu usava. Eu lembro de tudo. E ela não afrouxou para mim. E o que ela me ensinou naquele momento? Que ela não afrouxava. Que ela era forte. Que eu não podia bater de frente com a minha mãe, porque ela era muito mais forte que eu. Então ela me ensinou que eu podia ter segurança, né? E eu fui um filho que eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito. E em determinado momento da minha vida, eu pensava assim: eu tinha todas as oportunidades para fazer tudo errado. E eu falo isso no encontro do Formando Pais, eu falei também isso várias vezes. Que o que me fazia não fazer as coisas erradas é saber que, independente do que eu fizesse, eu tinha uma mãe me esperando dentro de casa. Porque ela dizia assim: eu nunca vou dormir antes de tu chegar. E às vezes eu chegava tarde em casa e ela estava sentada no sofá da sala me olhando. E eu penso que isso é o que define uma grande mãe de uma mãe qualquer. Eu penso que esse zelo é o que vai fazer a diferença entre um grande pai e um pai qualquer. É saber que eu posso contar. Eu sou um filho e eu tenho 28 anos de idade. Eu sou responsável por muitas coisas. Eu sou responsável por muitas vidas. Eu penso que eu assumo uma responsabilidade hoje na minha vida maior do que eu sonhei que um dia eu poderia ter essa responsabilidade. E mesmo como um filho, ou como um líder de muitas situações, porque hoje eu lidero algumas empresas, hoje eu lidero muitas pessoas,
eu cuido de muita gente, mas eu sei que, independente de onde eu estou, existe uma mulher que moveria o céu e a terra para que eu pudesse dar o próximo passo. Uma mulher que muitas vezes eu me posiciono como pai. Porque muitas vezes eu me pego sendo pai da minha mãe, eu me pego cuidando da minha mãe, protegendo a minha mãe. Mas tudo isso acontece hoje porque eu sou grato ao que ela me protegeu, ao que ela cuidou de mim. E não às vezes que ela passou a mão na minha cabeça. Eu não sou grato pelas vezes que ela passou a mão na minha cabeça, eu sou grato por aquilo que ela me ensinou, os limites que ela me colocou, o que ela representou para mim. Porque eu aprendi a ser um homem de caráter com base naquilo que ela me ensinou. Então eu penso que essa é a melhor oportunidade que as pessoas têm hoje para poder ser isso também para os seus filhos. E lembrar que afrouxar a corrente não é a forma mais assertiva. Porque assim como eu tenho a minha mãe como uma referência, eu sei o quanto a Gitânia é referência para os filhos dela. E eu acredito firmemente nisso. Não teria como eu estar falando isso aqui agora na posição de filho, ou a Gitânia estar falando isso na posição de mãe, se a gente não realmente aplicasse isso, se não fosse coerente com aquilo que nós falamos aqui. Vai, mãe. Tá bom, meu filho mais velho. Eu acho que realmente é um trabalho recompensador. Eu acredito que não exista nada melhor para uma mãe, para um pai, do que a sensação de que tu fez o que tinha que fazer. E existe uma frase que diz que quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. É nas tempestades que a gente testa as velas desse barco. Então eu também acredito que muito do que eu sou hoje, dos valores que eu tenho, eu aprendi do meu pai, da minha mãe, em momentos de dificuldades, em momentos de adversidades, que a nossa família precisou se reorganizar, em que eu precisei ceder e colaborar para que as coisas funcionassem da melhor forma. As maiores aprendizagens que eu passei para os meus filhos foram em momentos de adversidades, em momentos de problemas de comportamento, problemas na escola, problemas com a professora, e foram momentos que eu pude fazer com que a aprendizagem realmente ficasse gravada na mente deles. E é um pouquinho cada dia. Não são grandes coisas. É nos pequenos detalhes que ficam as maiores aprendizagens. Às vezes, eu vejo pais e mães preocupados, talvez, com uma melhor educação, em dar um futuro melhor para os filhos. E o que vai ficar gravado na mente do filho é uma situação como essa que o William falou. É uma situação, é um detalhe em que foi gerada uma aprendizagem com emoção. E aquela vai ficar para o resto da vida. Então, plantem na mente dos filhos de vocês aprendizagens que vão fazer diferença na vida deles. E não se preocupem se vocês estão sendo rígidos, se vocês estão cobrando, porque é exatamente nessas situações em que as maiores aprendizagens vão acontecer. Tudo tem um propósito, tudo serve para aprendizagem e os frutos, eles realmente são colhidos. Se um agricultor, ele não passasse, por exemplo, pelas adversidades, se ele não precisasse cuidar da terra, dedicar o trabalho, afastar as ervas daninhas, fazer as podas nas plantas que são necessárias, ele não teria os frutos. E se nós não nos dispusermos a cuidar das nossas sementes com tudo que for necessário, a parte boa e também a parte desafiadora, a gente não vai colher os frutos. E é um pecado a gente ver crianças pequenininhas que a gente não vai colher esses frutos. É um desperdício de vidas se a gente não cuidar bem dessas nossas sementes. Então é dosar amor, dosar carinho e firmeza. Porque o nosso lema no Formando Pais é: quem ama cuida, mas também ensina. E então nós estamos aqui para dizer para vocês que nós estamos juntos nessa jornada. Dentro do Formando Pais, eu acredito que nós temos muito conteúdo, nós temos todo o módulo consciência
para fortalecer vocês nesse momento. Todos aqueles vídeos, eles trazem aprendizagens que nos fortalecem como mãe, como pai, que nos dão um norte, talvez às vezes a melhor forma de seguir. E nós estamos aqui também para o que vocês precisarem, para que a gente passe por esse período crescendo juntos e deixando marcas positivas na vida das nossas crianças, dos nossos jovens. E uma tarefa, pessoal, que eu acredito que é bem legal e positiva de vocês desenvolverem com os filhos de vocês nessa semana agora ou nessas semanas, essa tarefa ela pode desenvolver uma das crenças mais positivas que eu já presenciei numa pessoa, que é a crença de ter a capacidade de aprender. Então, tu dar oportunidade para os teus filhos para que eles tenham a chance de aprender. Como assim? Mãe, faz um Nescau para mim. Filho, vem cá, eu vou te ensinar a fazer. Mas eu não sei fazer. Tu não sabe fazer ainda. Separa um copo plástico, separa uma caneca plástica, coloca o Nescau na altura deles e deixa que eles façam. Isso vai fazer com que essa criança aprenda que ela tem condições de aprender. Mãe, eu quero um sanduíche. Ensina o teu filho a fazer um sanduíche. Deixa as coisas na mão, para que eles tenham condições de fazer. Ah, eu gostaria de tomar um chimarrão. Então, vamos fazer o teu chimarrão. Faz o chimarrãozinho, ensina o filho a fazer, ensina a filha a fazer. Eu gostaria de fazer qualquer coisa. Ok, vê se essa criança tem condições, se ela tem condições, se é possível de se fazer, se não vai alterar a rotina da família. Não, dá para fazer. Então coloca essa criança a praticar para que ela faça. E cuidado com uma coisa, com a superproteção. Ah, o meu filho não tem condições ainda de fazer. Quando tu pensa isso, muitas vezes tu está limitando a capacidade dessa criança de se desenvolver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Descascar uma laranja. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês aqui, não sabe o que eu vou falar agora. Vocês sabiam que dá para descascar uma laranja apenas com as mãos? Sem faca? Se tu pegar uma laranja e tu cortar ela uma vez só no meio, vamos dizer que o teu filho peça para comer uma laranja, e tu diz assim, filho, descasca, tu corta a laranja uma vez só no meio, de cima para baixo na laranja, e tu deixa essa criança ir arrancando os pedaços da casca com a mão, ela descasca aquilo com uma simplicidade. Um adulto, eu por exemplo, faria só com o dedo, faria um furo na laranja e rasgaria a casca da laranja, simples assim. Mas eu conheço adultos que não sabem descascar laranja. Porque o pai sempre descascou, porque a mãe sempre descascou. Então, é fazer coisas simples, mas que tu pode estar ensinando para o teu filho que ele tem capacidade sim de aprender e de fazer aquilo que ele ainda, presta atenção, ainda não sabe fazer. Mas nós vamos encontrar uma forma. E é isso que a gente quer que vocês façam essa semana, a nossa sugestão, o nosso convite. É o jogo da vida, faz de conta do mundo real. Que tudo que seja possível de ensinar as crianças, para que elas possam ter autonomia, independência, aprendizagens que vão fazer falta para elas no futuro, que sejam ensinadas de uma forma lúdica. Brincar de ser pai, brincar de ser mãe, brincar de arrumar a casa, de cozinhar. Realmente coisas que vão fazer sentido na vida. O importante é que tu desenvolva a crença de capacidade que os teus filhos têm condições de fazer as coisas. Pessoal, o que nós tínhamos para vocês hoje era só. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Esquecemos de falar os filmes para eles assistirem com as crianças. Nós temos 3 sugestões aqui, que é o Rei Leão, que foi a música que nós começamos hoje. O Rei Leão ensina resiliência, ensina vários valores importantes da família. Liderança. Nós temos também a Era do Gelo, que ensina muito persistência, resiliência. O Bom Dinossauro é um outro filmezinho apaixonante também, que eu já assisti com os meus filhos. E
sempre recomendado também para inteligência emocional Divertidamente, que a gente já falou aqui, e que se alguém ainda não assistiu, é um bom momento para crianças de qualquer idade. Então esses filmes aí, eu vou colocar ali no grupo também depois o nomezinho desses filmes, mas eles são boas pedidas para nessa semana que a gente vai trabalhar resiliência, os nossos filhos poderem terem aprendizagens também. Pessoal, lembrando de botar a metáfora para os filhos ouvirem, tá? Lembrando da metáfora, a programação do Dragon Ball, que é muito legal, uma programação mental positiva para os teus filhos. Utilize isso sem moderação, tá lá no canal do YouTube, à tua disposição, é de graça. Então pega aquilo lá e utiliza e aplica, e utiliza e aplica e coloca de novo. Isso vai ser muito legal. Pessoal, uma coisa que nós vamos pedir para vocês, e que talvez vocês não façam ainda essa noção por não entenderem mais dessas redes sociais, cada vez que vocês assistirem alguma coisa do Formando Pais lá no YouTube, se vocês puderem deixar o like de vocês, que é o certinho, e se vocês, por exemplo, como a programação do Dragon Ball, se vocês puderem assistir a metáfora, a programação do Dragon Ball lá no YouTube, e ao invés de baixar, isso nos ajuda. Por quê? Porque vai aumentando as visualizações, aumenta a quantidade de likes conforme vocês vão dando certinho, e o YouTube vai recomendando isso para outras pessoas. Então, quanto mais certinho tiver, quanto mais visualizações tiver, mais o YouTube vai mandando para outras famílias, outras crianças, e a gente vai conseguindo atingir o maior número de pessoas. E se o conteúdo desse vídeo fez sentido para você, imagine um e-book completo, cheio de informações para que você possa fazer diferença no relacionamento com os teus filhos. Clica no botão azul, faça o download, é gratuito. E se você quiser assistir mais vídeos, é só clicar nos vídeos que vão estar disponíveis agora para você.